Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Podeis assentar. Hoje, esses dias, o Senhor falou comigo 3 palavras. Falou para mim sobre Getsemane, falou para mim sobre Calvário e falou para mim sobre Pentecostes. E enquanto eu escutava essas palavras, eu não falei nada, eu apenas pensei. Eu falei, Senhor, se por acaso eu for pregar, o Senhor podia me dar então essa palavra que o Senhor está falando? Porque eu só escutava as 3 palavrinhas. Getsemane, Calvário e Pentecostes. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas só pensei. E aí, quando eu soube que eu estaria com a oportunidade de trazer a palavra, eu falei, Senhor, é aquela palavra, mas eu não tenho nada. O Senhor tem que falar comigo. E aí o Senhor, hoje aconteceu algo diferente das outras vezes. Porque o Senhor, ele sempre falava, às vezes, nitidamente, eu ouvia, eu conseguia entender o que o Senhor estava falando comigo, eu conseguia anotar, eu conseguia me preparar. Mas hoje, eu só tinha essas 3 palavras. E eu falei, Senhor, fala comigo. E tinha um silêncio. A bebê chorando e aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, eu estou no estreito mesmo. Só que algo dentro de mim não me fazia perder a paz. Me fazia ficar em um estado de quietude. Então, eu comecei a entender que tinha algo. Tinha alguma coisa que o Senhor também queria falar comigo e também queria falar com a igreja através dessas palavras. Foi aí, então, que eu peguei o livro do nosso pai, apóstolo Robson, que é o Forjados para a Última Hora. Quem tem esse livro? Quem leu esse livro? Quem tem e não leu? Tá vendo? Esse livro aqui é poderoso. E, às vezes, igreja, nós temos eu não sei se é um costume ou um hábito, eu não sei o que palavra eu poderia definir. Às vezes, nós estamos tão acostumados com uma coisa que, quando nós temos, parece que é comum. Então, às vezes, nosso pai espiritual está aqui, ou ele lança um livro, né, escreve um novo livro, e talvez, por estarmos sempre aqui vendo os livros e lendo uma vez ou outra, a gente começa a achar normal. É um livro. Comum, mas um livro. Mas quando você pega para ler o livro, você vê que é sobrenatural. E, às vezes, você vai ler num determinado tempo da sua vida que talvez você não estava tão preparado para absorver todo aquele conteúdo. Aí você espera um pouco mais de tempo, você começa a ler o livro e começa a entender o livro. Eu tive a oportunidade de ler esse livro algumas vezes. Mas, quando eu peguei, eu falei assim, meu Deus, está escrito isso aqui, eu não lembrava. Porque talvez vai lendo, é habitual, é comum, mais um livro, mas não é. E eu comecei a ver, eu falei, Senhor, esse livro é poderoso, mas eu já li esse livro outras vezes. O que aconteceu com o meu entendimento antes? Por que eu esqueci dessas chaves? Por que eu esqueci desses detalhes? E aí o Senhor hoje colocou em meu coração para falar com vocês um pouquinho desse livro e também sobre essas 3 palavrinhas, Getsemane, Calvário e Pentecostes. Eu creio que é uma pregação que vai trazer uma edificação para a nossa vida, para nós como corpo de Cristo e também para nós individualmente, em nome de Jesus. Então, para iniciar, eu vou ler para vocês rapidinho um trecho desse livro Forjados. Na página 20 desse livro, fala o seguinte, para poder vivenciar um verdadeiro Pentecostes em sua vida, é necessário passar antes por um autêntico Calvário. Vou repetir. Para poder vivenciar um verdadeiro Pentecostes em sua vida, é necessário passar antes por um autêntico Calvário. E ao alcançar esse genuíno Calvário para a sua alma, você terá um Getsemane para o seu corpo. Então, olha só. Ao alcançar o Calvário para a sua alma, você terá um Getsemane para o seu corpo. Somente então o seu espírito poderá experimentar o fogo avassalador do Pentecostes.
É preciso percorrer esse caminho árduo e desafiador para que a verdadeira transformação aconteça. Não há atalhos nem subterfúgios nesse percurso. É uma jornada que exige coragem, determinação e disposição para enfrentar as provações. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos depois no tabernáculo, o pastor Marcos falou a mesma coisa. Vocês estão sendo exprimidos, mas continue, avance. E o nosso diácono César, ele trouxe aqui a palavra de oferta e ele falou sobre o Getsêmani. Rapidamente, então eu falei, Senhor, amém, é isso que o Senhor quer falar à sua igreja. Então, eu fiz aqui algumas anotações e, se puderem anotar, o Getsêmani, o que vem a ser o Getsêmani na vida de um cristão? O Getsêmani, ele é o caminho da rendição. O Getsêmani, ele é o caminho da rendição. Nesse percurso, existe uma dor, até mesmo uma dor silenciosa, que começa a abater o nosso ego. Nos colocamos na rendição e começamos a aprender a depender 100% de Deus. O que é um Getsêmani na vida de um cristão? É um lugar de rendição. Um lugar em que nós vamos aprender a obedecer. Um lugar que nós vamos ter que submeter a nossa carne à obediência radical. Um lugar que nós vamos depender e aprender a depender 100% do Senhor. Coloca para mim Mateus 26, 39. Pode ser até o 38 primeiro. Mateus 26, 38. Aleluia. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. O Getsêmani é um lugar de rendição. É um lugar que, por muitas vezes, você pode vivenciar uma dor quase mortal. Mas é um lugar que, como exemplo de Jesus, você vai ter que aprender a obedecer e permanecer. Esse é o Getsêmani na vida de um cristão. Um lugar em que nós estamos rendidos ao Senhor, independente das circunstâncias. Um lugar que nós vamos submeter a nossa carne a uma obediência extrema. Um lugar que, às vezes, a dor ela vai ser tão grande que você pode tentar querer desistir ou pensar em desistir. Mas lembre-se, esse é só o início. Só o Getsêmani que você, cristão, vai ter que passar. Vai ter que se submeter. Aleluia. Então, o Getsêmani, ele é o quê? É um local não só físico. Então, não era só físico. Aqui também é algo espiritual. Quando um cristão ele vai identificar que ele está passando por um Getsêmani na vida dele, quando o Senhor começar a exigir dele mais entrega, quando o Senhor começar a exigir dele mais obediência, quando o Senhor começar a exigir dele uma renúncia maior, e a dor das aflições ou da preocupação, do que quer que seja, que esteja interferindo, você vai ter que se submeter. E vai ter que resistir a isso. Porque o 38 falava o quê? Volta aí rapidinho, só para a gente ir. A minha alma está sofrendo uma dor extrema. Uma tristeza mortal. Quantos aqui talvez podem dizer que já passaram por algo assim? A sua alma sofrendo uma dor extrema e uma tristeza mortal. Mas o que Jesus fez? Ele saiu de lá? Ele fugiu? Ele deixou a vigilância ou algo assim? Não. Ele permaneceu. Porque era necessário, fazia parte de todo o processo que estaria à frente dele. Então, toda vez que nós estivermos passando por um Getsêmani na nossa vida, em que o Senhor vai exigir de nós uma entrega maior, uma rendição mais completa, uma obediência mais plena,
não é o lugar da gente retroceder. É o lugar da gente continuar o percurso. Porque como nós vimos aqui no livro, é através desses caminhos que nós vamos conquistar uma transformação genuína em nossa vida. Por que que nós precisamos sempre falar de transformação? Porque nós precisamos disso todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser transformados. E quando você encontra uma área da sua vida que ela ainda não está ajustada, que ela ainda não está verdadeiramente transformada, você tem que entender que você vai passar por esse caminho. Então, quando você é cristão, quando você observar que o Senhor está exigindo de você uma entrega maior, uma rendição maior, e as coisas estão estreitando para mim, o Senhor está pegando. Lembra que Getsêmani não é lugar para retroceder. É lugar para você permanecer na sua posição e lembrar que você depende 100% do Senhor. E que não importa a adversidade ou o que você esteja passando, ainda que seja uma tristeza, uma dor mortal, isso não é suficiente. Uma tristeza mortal ou uma dor extrema, isso não é suficiente para que você retroceda. Getsêmani é só uma parte do caminho que você, como filho, vai ter que passar. Todos nós. Todos nós. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, obrigada. Então, Getsêmani é lugar de entrega, obediência, renúncia da vontade própria. É um caminho também de aflições, como nós acabamos de ver. Também é um caminho de afeições. Quando Jesus se compadece de toda a tristeza e todo o pecado do mundo. Então, quando você estiver num caminho parecido com esse, e você identificar, você talvez sofrer um pouco mais. Quer para trocar? Que é tempo de você sofrer um pouco mais. Lembre-se, é só uma parte do percurso. Então, lembra que nós começamos falando sobre as 3 palavras que o Senhor falou: Getsêmani, Calvário e Pentecostes. Muitos querem começar no Pentecostes. Muitos já querem começar nas grandes maravilhas, nas grandes manifestações de poder, de cura e de milagres. Isso é maravilhoso. Mas se essa pessoa ela não tiver suportado os processos no Getsêmani, ela não tiver suportado os processos no Calvário, quando ela chegar no Pentecostes, ela vai suportar o fogo que virá sobre ela? Será que ela vai ter estrutura suficiente para suportar um fogo que refina? Se ela não passar por todos esses processos, igreja, uma coisa ou outra, ela pode até chegar no Pentecostes, mas talvez ela não vai saber lidar com o fogo. Ela pode desvirtuar o fogo. Ela pode corromper. Ela pode usurpar. Então, esses processos, eles fazem parte de uma verdadeira transformação na vida de um cristão. E que quando ele chegar lá no objetivo, quando ele chegar nas grandes manifestações de poder, curas e milagres, grandiosidades do Senhor, ele tem uma estrutura preparada para suportar isso. E não fazer com que isso que é maravilhoso se volte contra ele. Então, quando você estiver no Getsêmani, agradeça o Senhor. Porque ele está te levando num caminho de obediência, de rendição. Um caminho de renúncia. E isso tudo vai preparar a sua estrutura para algo ainda maior que ele vai te elevar. Aleluia. Coloca para mim Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O Espírito... 26, 41. O Espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então, às vezes, nós podemos talvez estar passando por um processo de Getsêmani na nossa vida, e a nossa carne, ela não vai querer. Todas as vezes que a carne ela começa a ser submetida a processos intensos, ela quer o quê? Fugir.
Ela quer o quê? Retroceder. Ela não quer permanecer em oração e vigiar e orar. Ela não quer. Mas o espírito, com certeza, está preparado. Mas a nossa carne, ela é fraca. Então, o Getsêmani, ele é lugar também de quê? De vigilância. Vigie. Vigie contra a sua carne. Porque quando ela tentar querer sair da posição que o Senhor te colocou, não vá. Identifique rápido. Porque você agora está andando numa vida no Espírito. Então você vai identificar quando a carne, ela vir trazer coisas para embaralhar o seu progresso. Então o que nós precisamos quando nós estamos nesse caminho do Getsêmani? Vigiai e orai, porque a tentação, ela pode vir. É no momento que você talvez esteja mais fragilizado. Por quê? Porque agora você vai ter que se despir de tudo que você é e você vai ter que se entregar. Então você talvez começa a achar que você está mais vulnerável, mas não. Tudo isso está te fortalecendo e te forjando para algo muito maior que o Senhor vai fazer. Então, se o Getsêmani é lugar de entrega, de renúncia, de rendição, de aprender a depender 100% do Senhor, a sua carne ela vai resistir contra isso. E aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer como Jesus fez. Ele permaneceu lá, em oração. Ele estava lá em oração. É isso que nós precisamos. O Getsêmani, ele não pode ser um lugar que vai nos apagar ou que vai nos afastar do Senhor. Não, porque às vezes, até no silêncio o Senhor fala conosco. Até no silêncio o Senhor fala conosco. E talvez o Getsêmani que você pode estar passando, o Senhor esteja em silêncio. Mas você não pode levar isso em consideração apenas para você sair dessa posição. Pelo contrário, você leva isso em consideração para você permanecer, ainda que o Senhor não esteja falando 100% com você. Porque a todo tempo o Senhor fala. Só que às vezes a gente não escuta tão bem. Não está com a audição 100% para ouvir o que o Senhor quer falar. Aleluia. Aleluia. Lucas 9:23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pode deixar no 23. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. O Getsêmani é um lugar de negar a si mesmo. De diminuir completamente para que ele cresça. Porque se Getsêmani é lugar de rendição, não pode a rendição operar no mesmo lugar em que opera o ego. Não são compatíveis. A rendição não pode estar no mesmo lugar em que opera o ego. Não são compatíveis. Então, o Getsêmani, você vai ter que colocar isso dentro de você. É lugar de me despir de tudo. É lugar de pegar a minha cruz e permanecer. É lugar de obediência. É lugar de entrega. É lugar de renúncia. Isso é o Getsêmani na vida de um cristão. Na vida de um cristão, o Getsêmani não vem para te destruir. Vem para te preparar, vem para te amadurecer, vem para colocar em você uma estrutura saudável e suficiente para suportar tudo o que o Senhor vai derramar. Se nós pudéssemos fazer uma retrospectiva da nossa vida, de tudo que você já viveu antes e de como você está hoje, quantos Getsêmani você não passou? Quantos Getsêmani você não teve que suportar? Quanta dependência e quanta obediência e quanta renúncia você não teve que ter diversas vezes, igreja. Mas entenda, esse é o caminho. Esse é o caminho que vai nos levar a uma transformação. Esse é o caminho que vai nos preparar para suportarmos o fogo, para suportarmos o Pentecostes, se possamos dizer dessa forma. Então você talvez possa reviver o Getsêmani várias vezes na sua vida. Olha que maravilha.
É maravilhoso. Porque você vai ter que sempre se submeter a esses processos. O Getsemane é um caminho diário na vida de um cristão. Porque é um caminho diário de entrega, de renúncia, de obediência, de rendição, de matar o ego, todos os dias. Mas isso faz parte, é necessário para o nosso crescimento em Cristo. Aleluia. O Getsemane nos ensina também sobre obediência e oração. Em muitos momentos, Deus vai nos levar nesse lugar para aprendermos a permanecer na presença dEle. Por isso, quando o Senhor nos chamar para esse lugar, que possamos escolher ir. Porque você escolhe ir. Ou fingir que você não está nesse lugar. Pois é no lugar de sacrifício que haverá uma verdadeira exaltação em nossas vidas. Getsemane não é lugar para dormir. Getsemane não é lugar para dormir. É lugar para se render. O caminho do Getsemane é como se Deus nos fizesse uma pergunta. Você ainda deseja estar comigo? Diante de todos os processos, você ainda deseja estar comigo? Diante de tudo que está por vir, você deseja permanecer fiel em mim? Porque foi o que Jesus fez. De tudo que estava por vir, ele decidiu permanecer fiel ali. Ele decidiu permanecer na posição dele. Foi o que ele fez. Então, quando o Senhor te convidar para o Getsemane, é como se ele estivesse te fazendo essa pergunta. Você ainda deseja estar comigo? Você ainda deseja ser fiel a mim? Porque eu vou te submeter a esses processos. Eu vou provar a sua fidelidade, a sua renúncia. Eu vou provar a sua rendição, a sua obediência. Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Quando aparecer um Getsemane em nossas vidas? Porque é no Getsemane que nós aprendemos a depender. Aleluia. Então, quando o Senhor ele falou comigo sobre essas 3 palavras, ele falou isso. Getsemane, lugar de rendição. Amém, Senhor. Tá bom. Mas e o Calvário? O que é o Calvário? O que o Calvário representa? O Calvário é o caminho do sacrifício. O Getsemane também pode representar um sacrifício em nossas vidas. Mas o Calvário, ele é mais doloroso. Ele é mais árduo. Ele vai nos custar muito mais. Jesus nos ensinou o caminho do que realmente é sacrificar. Em João 19:30. Pode colocar? Aleluia. Então, assim que experimentou o vinagre, tem outra versão? Coloca NVI só para... E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Calvário é esse lugar. Está consumado. É um lugar que vai te custar talvez tudo na sua vida. Não é só comparado ao Getsemane, não. No Calvário existe uma dor ainda maior. Existe algo que você vai ter que entregar tudo mesmo. E que se no Getsemane você não conseguiu entregar, o processo do Calvário, você vai ter que entregar tudo. Você vai ter que falar para ele, Senhor, está consumado. Está feito. É assim que o Senhor quer. Amém. Tudo que ainda te prende, tudo que ainda você não conseguiu se desfazer no Getsemane, no Calvário você vai ter que dar um fim. Sabe por quê? Porque isso vai te preparar para que no Pentecostes ele possa te apoderar e que a sua estrutura espiritual suporte. E é um contrassenso, né? Porque o evangelho é isso. Quanto você mais sofre, quanto mais dor, mais você cresce. Quanto mais dor, mais você cresce. É o contrário do que o mundo talvez pregue. Não, você não precisa sofrer por nada. Você não precisa sacrificar nada. O Senhor já fez tudo por você. Você não precisa disso. Você não precisa fazer isso. Não é bem assim.
Você não precisa, talvez, se você pretender viver só o superficial. Aí talvez não precise. Mas para quem quer viver o mais profundo, precisa sim. Aleluia. Então, o caminho do sacrifício, Calvário. Em João 16, 7. Aleluia. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Aleluia. Aleluia, Senhor, obrigada. Jesus, ele deixa claro que ele haveria de ir, pois era necessário. O sangue de Jesus derramado no Calvário foi o que tornou possível tudo o que aconteceria depois. No Calvário, ele derramou o sangue. Ele derramou o sangue. No Getsêmani, se nós voltarmos lá, em Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. E retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai, para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Então, no Getsêmani, aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Mas no Calvário, o sangue dele foi derramado. Todo o sangue dele. O sangue de Jesus foi derramado no Calvário. Para que tudo que fôssemos viver hoje se tornasse possível. Então, como que o Calvário não vai ser o lugar de maior sacrifício em nossas vidas? Vai. O Calvário vai ser, sim, o lugar de maior sacrifício em nossas vidas. O local em que nós vamos ter que nos despedir tudo e falar para ele: Senhor, está consumado, eu entrego a ti. Isso aqui é tão poderoso. O nosso avô, apóstolo Davi Rebolo, ele tem um livro maravilhoso, Corpos Transmissores de Glória. E ele tem uma parte do livro que ela é tremenda. E fala sobre as gotas de sangue e o sangue de Jesus derramado na terra. E ele fala que depois, quando Jesus ele fez aquele milagre que ele pegou a terra e curou, ele falou que ali tinha uma genética. Porque o sangue que Jesus ele derramou na terra, a terra tem a genética dele. O DNA espiritual, muito profundo. Então, nós não estamos falando de algo simples e superficial. Nós estamos falando de algo profundo. Getsêmani, nós podemos ali, talvez, chorar, nos derramar, nos render, obedecer, renunciar. Mas no Calvário, você vai ter que se despedir tudo mesmo. Você vai ter que entregar por completo. Porque a próxima etapa é o Pentecostes. E se você não estiver preparado para suportar o fogo que vem sobre você, o fogo que te refina, o fogo que vai te transformar e expor o seu verdadeiro caráter, você não vai conseguir. Se a sua estrutura não estiver forjada nisso, você não vai conseguir chegar até o fim. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Calvário é um lugar de crucificar tudo que ainda pode interferir em nossa vida com Cristo. Gálatas 2:20 diz o seguinte: fui crucificado juntamente com Cristo. Não é físico, né? É espiritual. Então, fui crucificado juntamente com Cristo. Desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, no Calvário, alguém vai ter que morrer. É o velho homem, então ele vai ter que morrer completamente no Calvário. Porque quando você sair de lá, você vai poder dizer: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque eu matei tudo que interferia ou impedia o meu relacionamento com Ele.
E essa nova vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Então, que crucificação é essa que ele estava falando aqui? Se não deixar todo o velho homem para trás e passar essa etapa do Calvário agora com uma nova mentalidade e uma nova vida. Porque fui crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, mas Ele agora vive em mim. Eu saio desse Calvário agora transformado. Eu passei pelo Getsemane, eu fui levado até o Calvário, eu entreguei tudo a Ele. Então, Ele talvez pode falar, agora sim, eu vou derramar sobre você. Porque a sua estrutura vai estar pronta. Todos os processos te prepararam e te forjaram para você receber agora um apoderamento tão forte que não vai ser qualquer coisa que vai tirar você da sua posição. Porque você passou por todo esse caminho de transformação. Aleluia, Senhor, obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Então, em Gálatas 2:20, basicamente, a minha antiga vida, baseada no orgulho, no pecado, na autossuficiência, em tudo que antes me aprisionava, morreu. Se o Getsemane não foi suficiente para isso, o Calvário me colocou à prova e vai ser suficiente. Morreu. Acabou. Chega desse velho homem. Agora eu estou pronta para mais uma etapa na minha vida. Um apoderamento do Senhor. E tenho estrutura suficiente para suportar esse apoderamento, porque quando Ele vir me apoderar, eu não irei me corromper. Eu não irei usurpar do que é dele. Eu não irei achar que é por mim. Mas a minha estrutura espiritual, que foi forjada durante todo esse caminho, agora ela me preparou para esse apoderamento. Aleluia, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. O Calvário nos mostra que talvez nós teremos dias mais silenciosos, como foi hoje para mim. Hoje foi um dia silencioso. Eu falei, Senhor, fala comigo, Pai. Fala comigo. E aí, quando eu cheguei aqui, o Senhor falou assim para mim, você não precisa ter uma manifestação nítida sobre mim. Eu estou em você. Só que são coisas que às vezes nós esquecemos. E nós achamos que para termos uma oração tão fervorosa, para clamarmos e intercedermos, nós temos que ter uma manifestação de poder ou algo assim. Não. Às vezes você vai ter que fazer entendendo que Ele está em você. Entendendo que você não precisa ter uma grande manifestação de poder para você se movimentar no que o Senhor está te conduzindo. Você simplesmente faz por quê? Porque Ele já está em você. Você agora adquiriu essa consciência de que se Ele está em você, em todo lugar que você estiver, faça chuva, faça sol, a frequência não está boa, está a resistência, Ele está em você. Você pode abrir. Está tudo fechado. Senhor, que os céus se abram pelo poder do nome de Jesus. Ah, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo... É assim mesmo, é não sentindo nada. Porque vai ter dias que você vai estar fervoroso em oração e aleluia, você vai estar sentindo tudo. Mas vai ter dia que vai estar silencioso. E aí o que você faz nesse dia? Que está silencioso. Você retrocede? Você se silencia também? Ou você fala, Senhor, eu sei que Tu está comigo, Pai. Aleluia, continuarei, vamos. É isso que nós precisamos fazer. Então o Calvário pode ter dias silenciosos na sua vida. Dias que nós precisaremos sacrificar nossa carne ou matar o velho homem. Mas você vai ter que decidir continuar. Porque não para por aí. Pentecostes, o caminho do apoderamento. Então, olha só, nós falamos do Getsemane, um caminho de rendição, de entregar tudo a Ele, de renúncia, de obediência. Nós passamos pelo Calvário. Tem que entregar é tudo. Tem que deixar tudo. O Senhor está consumado. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo por Ele. Passei por isso. Pentecostes. O caminho do apoderamento. E que caminho é esse do apoderamento?
Esse é o caminho que todo cristão quer. Mas ele já quer começar por esse. O caminho que Deus vai nos apoderar é o caminho que nós já queremos no início. Mas ele não fica no início. Ele fica lá no final de todos esses processos que nós acabamos de ver. No Pentecoste, o Espírito Santo ele vem habitar em você. Ele te ensina muitas coisas como o corpo de Cristo, mas ele também te ensina individualmente. Principalmente, uma vida transformada pela presença do Espírito Santo. Pentecostes é um lugar de cumprimento de promessa. Aleluia. Coloca para mim Atos 1:8. Contudo, então, temos aqui uma promessa. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, Atos 1. Agora bota lá em Atos 2. 2:4. Pode até ser o 2:1. Só para a gente. Pode ser o primeiro, 2:1. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Getsemane e Calvário é lugar de entregar, mas Pentecoste é lugar em que ele te enche. Pentecoste é o lugar em que ele te enche e te apodera. Então, tudo o que você passou antes no Getsemane e no Calvário, tudo que você precisou renunciar, quando chegar no Pentecostes, aleluia, é aí que ele te enche do Espírito Santo. Ele te apodera de poder. Mas agora você já está forjado. A sua estrutura, ela já suportou esses processos e ela chegou até esse lugar de apoderamento. Aleluia. Se antes não desejarmos passar pelo Getsemane, passar pelo Calvário, nós não conseguiremos manter esse Pentecoste tão vivo em nossas vidas. Ou será transitório. Não conseguiremos suportar. O Pentecoste, ele abriu o caminho para a habitação do Espírito em nós. Então, se durante o Getsemane, durante o Calvário, precisamos nos esvaziar de tudo, no Getsemane não, a habitação dele agora vem e te preenche por completo. Então, igreja, não precisamos ansiar somente pelas grandes manifestações de poder, somente pelo derramar. Nós precisamos entender que esses processos, eles sempre estarão em nossas vidas, mas eles são necessários para que nós venhamos ter uma estrutura espiritual capaz de suportar e manter. Porque não é só suportar um apoderamento, é você manter um apoderamento na sua vida. É você manter o seu corpo como templo do Espírito Santo, sabendo que ele agora habita em você. Como você vai fazer isso? Se nós simplesmente desejarmos apenas o poder e a manifestação do Senhor. Não tem como. Não tem como. Aleluia. Então, Getsemane, a nossa oração talvez é: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu renuncio e entrego tudo a ti. Calvário, caminho de sacrifício. Talvez podemos orar: Senhor, eu te entrego tudo. Está consumado. Pentecoste, ele só vem e te enche. Porque agora você está preparado para ser cheio do Espírito Santo. Então, tudo na sua vida que você renunciar por ele, sempre vai ter um Pentecoste te esperando. Tudo que você renunciar por ele, no final, ele vai poder te encher. Existe uma frase muito linda que fala, eu não lembro agora o autor, mas ela fala assim:
Deus, ele só pode encher aqueles que estão vazios. Ele só pode encher aquele que se esvazia. É esse que ele vem e ele consegue encher. Então, todos esses caminhos, eles vão trazer esse vazio. Você vai perceber, ai, mas eu tô tão assim, calma. Eu tô sentindo nada. Tá estranho, tá vazio. Não. É assim. É assim. Porque às vezes são processos que você está passando. São processos que nós estamos passando. Mas lembre-se, sempre haverá um Pentecostes. Sempre haverá um apoderamento do Senhor para a sua vida. Sempre haverá um Deus disponível para te encher. Quando você já decidiu se esvaziar. Então lembra que nós começamos com a frase desse livro? Então talvez agora você vai conseguir entender. E eu vou ler novamente. Para poder vivenciar um verdadeiro Pentecostes em sua vida, é necessário antes passar por um autêntico Calvário. E ao alcançar esse genuíno Calvário para a sua alma, porque o Calvário vai pegar no seu velho homem, vai pegar na sua alma, vai ter que submeter tudo que interfere o seu relacionamento com o Senhor, vai ter que ser deixado no Calvário. Você terá um Getsemane para o seu corpo. Somente então o seu espírito poderá experimentar o fogo avassalador do Pentecostes. Aleluia. Consegue colocar para mim? Rapidão. Aleluia. Aleluia, Senhor, obrigado. Eu sou muito visual. Diversas vezes na minha vida, quando eu ia fazer uma prova, por exemplo, eu conseguia ter a visão do meu caderno. Então, tudo que eu anotava no meu caderno, eu conseguia, talvez, no dia da prova, sentar e não sei como que isso acontecia. É a graça de Deus, não é possível, porque não é natural. Eu conseguia lembrar do que estava escrito nas folhas. Então, sempre tenha o hábito de escrever, isso é muito bom. Porque faz com que a gente comece a fixar mais. Será que não vai conseguir colocar? Poxa. Eu tinha separado para vocês 3 imagens específicas do que representava cada uma dessas situações na nossa vida. Tanto o Getsemane, quanto o Calvário, quanto o Pentecostes. Mas se eu fosse resumir essas imagens, Getsemane, sempre lembre, lugar de rendição. É sempre rendido. Você se entrega para Ele. Você se esvazia. Calvário está consumado. O velho homem vai ter que morrer. Porque Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Ele. Ele vive em mim agora. Está consumado. Senhor, faça a tua vontade. Pentecoste, apoderamento. Lugar de ser cheio do Espírito Santo. Nós só vamos ter uma vida verdadeiramente transformada se nós nos submetermos a esses processos. Não existem atalhos. Como o apóstolo fala em seu livro, não existe subterfúgios. Não existe um local que você vai ter que correr. Não existe. Você vai ter que passar. Mas lembre-se que isso tudo vai te elevar para que quando você chegue no Pentecostes, ele possa vir sobre você e a sua estrutura esteja pronta para suportar todo o apoderamento que o Senhor quer derramar em sua vida. Amém? Podeis ficar em pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Foi o pastor Marcos, eu acho que estava orando, ele falou isso mesmo, ele falou assim: igreja, no tabernáculo, o caminho é estreito. Vamos ler rapidinho Mateus 7. E engraçado, porque foi o que eu li hoje. Falei, Senhor, o caminho é estreito. Amém. Mateus 7, o 13 e 14. Aleluia. Mateus 7, 13, isso. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. O caminho que eu falei para vocês agora, o Getsemane e o Calvário e o Pentecostes, talvez seja esse aqui, o caminho mais estreito. O caminho que é difícil,
mas é o caminho que vai te dar a vida. O caminho que vai te dar uma verdadeira transformação. Mas só uns poucos encontram esse caminho. Porque só uns poucos decidem passar por esse caminho. Que você seja uma pessoa que decida passar por esse caminho estreito. Que você e eu nos tornemos pessoas que desejamos passar por esse caminho. Então, toda vez que você estiver num estreito com o Senhor, fala, Senhor, aleluia, porque esse é o caminho que vai me conduzir à vida. Esse é o caminho que vai me apertar. Mas é porque o Senhor quer uma transformação ainda maior em mim. Igreja, se nós tivermos essa mentalidade, quantas coisas nós vamos vencer na nossa vida? Se nós tivermos essa mentalidade, quantas coisas nós vamos vencer na nossa vida? Aleluia? Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.